Recebi uma mensagem aqui que estou sem áudio. Estamos ouvindo agora? Recebi uma mensagem aqui no WhatsApp que estou sem áudio. É isso, pessoal? Só me dá um ok agora se tem áudio. Probleminha técnico aqui, a gente teve que fazer uma adaptação. Estão ouvindo agora? Tem áudio agora? Agora tá, agora ok. Obrigado pela confirmação. Desculpa aí, houve provavelmente algum imprevisto aí no nosso áudio, mas se dá para ouvir agora, então pelo menos dá para acompanhar. A gente já fez um momento de louvor, eu tive que fazer uma adaptação aqui diferente. Muito bem, pessoal. Espero que agora todos possam estar ouvindo. Eu acho que antes tinha algum problema de conexão. Estou sem o meu ajudante aqui, o Martin, hoje. Então dá nisso, né? A gente acha que está ouvindo, mas que está dando tudo certo, mas obrigado aí pelo aviso. Pessoal, quero convidar a abrirmos a Bíblia no livro de Miqueias, no capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 9 ao versículo 13. Miqueias, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13 é a sequência agora do nosso livro de Miqueias. E ali nós lemos assim: a voz do Senhor se dirige à cidade, e é verdadeira sabedoria temer o seu nome. Escutem, ó tribo e todos os moradores. Ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade e a medida falsa que eu detesto? Poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência. Os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa. Assim também eu passarei a feri-los, e os destruirei por causa dos seus pecados. Até aqui a palavra dessa noite, Miqueias capítulo 6, os versículos 9 a 13. Nós, no capítulo 6 de Miqueias, para quem pôde acompanhar nas últimas semanas, pôde perceber que Deus está numa espécie de uma contenda contra o seu povo, né? Deus está, assim, em conflito, né? Deus tem uma acusação contra o seu povo. Obviamente, aqui nós temos a imagem, quase que simbólica, né, de um tribunal, onde Deus chamou como testemunha a sua própria criação. Né? A criação de Deus, no meio da qual Deus coloca o seu povo para viver e para cuidar dela, e que agora o povo age muito mal com a criação de Deus, porque passa a adorar a criação ao invés do Criador. E sempre, né, em todas as coisas onde nós invertemos a ordem, onde nós bagunçamos a ordem criadora de Deus, e aquilo que Deus fez do bom e do melhor para a gente, geralmente nós nos damos muito mal. E não aconteceu o contrário com o povo de Deus. O povo decidiu adorar as coisas que Deus criou, né? Envolvendo na idolatria tudo que é tipo de violência e prostituição e mentira. Ou seja, quando nós abandonamos ao Criador, ao nosso Criador, como
aquele a quem nós adoramos e passamos a adorar a criatura, a nossa vida fica bagunçada, as coisas ficam fora do lugar e nós não temos mais referenciais, não sabemos mais quem somos, não sabemos mais onde estamos, não sabemos, portanto, como nos conduzir nesse mundo de uma forma correta. Então, toda vez, isso é um critério bem simples, toda vez quando nós olhamos para o nosso mundo e enxergamos o nosso mundo como um local bagunçado, como um local sem ordem, toda vez quando nós olhamos para o mundo e chegamos à constatação que o mundo está um caos, lembra que isso é consequência da destruição que vem a partir do pecado, né? Que vem a partir do momento onde se inverte a lógica, onde se adora a criação ao invés de adorar o Criador. E é interessante que esse texto de hoje à noite começa dizendo assim: a voz do Senhor. Graça que ainda existe uma voz, que é a voz de Deus, que ainda fala. No caso aqui, para o povo de Israel, na época, no contexto onde eles viveram, eles abandonaram, né, praticamente totalmente a presença do Senhor. Mas é interessante que Deus nunca deixou de falar. Deus nunca deixou de se revelar. Deus nunca deixou de estender a sua mão abençoadora e que oferece, que estende o perdão. Embora o povo muitas vezes rejeitou. E aqui de novo, a voz do Senhor, diz aqui a palavra, se dirige à cidade e é verdadeira sabedoria temer o seu nome. Algumas coisas bem importantes nesse versículo aqui. A voz do Senhor se dirige à cidade. Qual cidade? No caso aqui, a cidade, ou todas as cidades poderiam ser resumidas na cidade de Jerusalém, que é a cidade, né, onde Deus se revela, onde Deus teve todo um propósito no Antigo Testamento. E Jerusalém, que foi essa cidade que se prostituiu a partir dos seus líderes religiosos e líderes políticos. A cidade buscou para si outras coisas a não ser a adoração do Senhor. E como eu já falei antes, toda vez que o foco sai de Deus e se coloca em outras coisas, a tragédia está anunciada. Agora a voz do Senhor novamente vem e se dirige à cidade. Essa palavra me fez lembrar de um outro momento onde no Novo Testamento Jesus estava caminhando a Jerusalém. E quando ele avista Jerusalém lá do alto, no alto, quando ele avista Jerusalém de longe, ele chora. Jesus chora perante a cidade de Jerusalém e diz, né, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, né? Ah, se você se arrependesse, ou seja, tem todo um lamento de Jesus sobre a cidade. E aqui no Antigo Testamento, já é nos dito que nessa palavra, né, a voz do Senhor se dirige à cidade. E agora, uma vez que a voz do Senhor vem até as pessoas, agora é interessante a colocação que é feita aqui. É verdadeira sabedoria temer ao seu nome. Olha o que o livro de Miqueias, olha o que o profeta Miqueias traz aqui. Traz aquilo que é o princípio, que é o resumo, que é a definição da sabedoria em todo o Antigo Testamento. Lembra, o livro de Provérbios é um livro composto onde lá no capítulo 1 do versículo 7 tem a definição do que é a sabedoria, ou do que é uma pessoa sábia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se alguém quer, em outras palavras, se alguém quer ter sabedoria, tema ao Senhor. Se alguém quer ter sabedoria, volte-se para Deus. Não feche os olhos para a orientação que o Senhor dá. Não se faça de surdo, não se faça de cego, não se faça de louco. Mas volte a tua vida para Deus, para o Senhor, para a voz dele que se dirige a você. Quer ter sabedoria? Não tem outra forma de buscá-la, de encontrá-la, senão na presença de Deus. É verdadeira sabedoria temer ao seu nome. E eu não quero agora entrar nos pormenores do temor aqui ao Senhor novamente, né? Desse respeito reverente à presença de Deus, deste estar consciente na presença do Senhor, sabendo quem Ele é, e tremer no bom sentido assim, nossa, eu não estou aqui na presença de qualquer um, estou na presença de Deus, e isso me gera uma reverência, um coração reverente, um coração que sabe que não está diante de uma pedra, de um ídolo, mas está na presença de Deus. Isso é o temor.
E agora é interessante que a sabedoria é o quê? Temer ao seu nome. E de novo é importante aqui rememorarmos, rebuscarmos algumas coisas sobre o que é sabedoria. Sabedoria, ela vem do temor do Senhor. Mas o que é sabedoria? É uma palavra que muitos confundem também nos nossos dias. Porque facilmente se confunde sabedoria com a busca pelo conhecimento. Facilmente se confunde sabedoria com uma inteligência brilhante. Alguém que tem um grande conhecimento, alguém com grandes capacidades intelectuais, não necessariamente é uma pessoa sábia, de acordo com a Bíblia. E mesmo religiosamente falando, não necessariamente alguém que sabe, assim, versículos de cor, sabe a Bíblia inteira de cor, não necessariamente é uma pessoa sábia. Quando eu li esse texto, eu lembrei de alguns episódios de uns anos atrás, algumas pessoas que eu conheci, e que não quero agora fazer julgamento delas, ou não quero entrar no mérito da pessoa delas, mas algumas coisas que foram pinceladas por essas pessoas que me fizeram refletir bem o que era sabedoria. Era numa outra cidade, num outro contexto, no contexto de uma comunidade, e alguém compartilhou quantas vezes essa pessoa já tinha lido a Bíblia. Uma pessoa que já tinha lido a Bíblia mais de 30 vezes. 30 e poucas vezes ela tinha lido a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Isso é desejável, tem pessoas que leram muito mais, tem pessoas que leram muito menos. Eu ainda estou a caminho disso, estou bem longe disso. Um dia, quem sabe, chegue lá também, e deve ser o desejo de todas as pessoas, ler a Bíblia, ler várias vezes. Só que chamava a atenção que mesmo essa pessoa, lendo a Bíblia tantas vezes, era alguém que as outras pessoas que conviviam com ela só tinham queixas a respeito dela. Porque era alguém que sabia muita coisa da Bíblia, sabia boa parte da Bíblia até de cor, mas parece que só sabia a palavra para os outros. Ou seja, só sabia versículos de cor para dar nos dedos, como a gente diz assim, dos outros. Para ficar olhando para a vida das outras pessoas e percebendo, aqui tu estás pecando, lá na Bíblia diz que tem que ser feito assim. E via quando alguém tropeçava, dizia, lá na Bíblia está escrito assim. Então, sabedoria não tem a ver necessariamente com acréscimo, com acrescentar conhecimento e informações a respeito de Deus e ter muito acesso a toda a inteligência, se eu não sei usar isso de uma forma correta. Em contrapartida, esse exemplo dessa pessoa, praticamente nos mesmos dias, me admirou muito a postura de uma outra pessoa que estava assumindo um cargo de liderança. Alguém que estava assumindo a frente de uma comunidade. E que que quando naquele grupo de pessoas, naquela reunião de conselho, estava sendo conversado sobre uma pessoa então que agora seria a coordenadora, a pessoa que coordenaria os trabalhos da comunidade, que por um tempo determinado lideraria aquela comunidade, onde foi perguntado, alguém sente no coração, alguém pensa algo a respeito disso, e essa pessoa, de uma forma muito humilde, se colocou à disposição e disse, olha, eu e a minha esposa temos orado sobre isso, e Deus tem nos dado paz no coração, e eu estou à disposição para assumir essa função de liderança. E as demais pessoas ouviram aquilo, aceitaram aquilo como vindo como orientação de Deus, e aí uma fala dessa pessoa me chamou muita atenção. Ele disse assim, gente, irmãos, só que eu preciso dizer uma coisa. Eu não sei liderar, eu não sei fazer esse trabalho à frente de uma comunidade. Eu não sei, eu vou precisar da ajuda de todos vocês. Eu não sei, na verdade, nenhum versículo bíblico de cor. Eu leio a Bíblia, mas eu tenho dificuldades de gravar ela. Eu sei o que está escrito, mas eu não me lembro onde é que está escrito. E de um jeito muito humilde, aquela pessoa colocou a fala desse jeito que aquilo me marcou e vai me acompanhar na vida como um exemplo de liderança sábia. Porque se ele tivesse vindo e dito assim, não, porque eu já li a Bíblia trocentas vezes, porque eu sei tudo, e vocês podem fazer uma entrevista aqui, podem fazer vocês podem me perguntar tudo que for necessário que eu vou saber responder. Eu sei como liderar uma comunidade. Se ele tivesse vindo daquela forma, seria extremamente preocupante, porque o tombo estaria diante dele. Mas pela forma como ele veio, dizendo, eu não sei, eu preciso da ajuda.
eu temo. Eu só assumo porque eu orei e Deus me deu essa paz do coração. Mas eu temo porque eu não sei fazer. Aquilo me marcou como um grande exemplo de liderança, de sabedoria e de um líder que agiu de forma sábia. Por quê? Porque a sua habilidade, o seu fazer, dependiam totalmente de Deus. E isso que é o temor ao Senhor. E é isso que o texto diz assim: a voz do Senhor se dirige à cidade e é verdadeira sabedoria temer ao seu nome. E temer ao seu nome é reconhecer que tudo é de Deus, de que nós, por nós mesmos, não somos e não conseguimos fazer nada. Seja à frente de uma liderança de uma comunidade, seja em qualquer função que nós assumamos no trabalho como corpo de Cristo, ou no trabalho profissional, seja na vida em família. Se nós não recebermos do Senhor e não estivermos atentos para receber do Senhor, nós vacilamos. E o que sobra de nós é depois o que vem na sequência do nosso texto. O livro no Novo Testamento, que muitas vezes é dito assim, que corresponde ao livro de Provérbios no Antigo Testamento, que fala sobre o tolo e sobre o sábio, no Novo Testamento nós temos a carta de Tiago, e no capítulo 1, Tiago está falando sobre tribulação, sobre provação, né? Tenham por grande alegria o fato de vocês passarem por provações, porque a provação produz perseverança, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Tem toda uma fala aqui que está num contexto de dificuldade, de provação. E Tiago, o irmão do Senhor, está encorajando os seguidores de Jesus a não terem por tristeza o estarem passando por dificuldades, mas o terem até por motivo de alegria. E aí na sequência ele vai falar assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. A sabedoria vai ser dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, que fica cambaleando para lá e para cá, que é instável. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Em outras palavras, sabedoria, alguém uma vez disse assim, é olhar para as coisas com os olhos do Senhor. É olhar do ponto de vista de Deus, é reconhecer quem é quem nesse mundo e nessa vida, e de que nós somos criaturas amadas por Deus e criados com inteligência, à sua imagem e semelhança, mas de que somos isso, e que quem é Deus, e a melhor postura de vida que alguém pode ter é viver com o seu coração, com a vida voltada para Ele, e pedir sabedoria para Ele, e contar com a ajuda de Deus, e contar com a direção de Deus, para que nós não fiquemos como as ondas do mar, né? Vem o vento e agita, daqui a pouco está mais calma, daqui a pouco vai para o outro lado, e não tem uma continuidade, uma estabilidade na vida, e por fim termina como o povo de Israel estava aqui, num julgamento diante de Deus, sendo acusados pelo próprio Deus, dizendo: olha, eu estava aqui, a minha voz sempre falou com vocês, mas vocês não quiseram ouvir. Agora, olha a desgraça que se tornou a vida de vocês. Os versículos 10 a 13 agora, daqui de Miqueias 6, eles vão mostrar um pouquinho o que é essa consequência de uma vida vivida sem a sabedoria do Senhor. E algumas perguntas aqui de Miqueias dão vergonha na cara. E é um texto que parece que foi escrito hoje. Olha só. Versículo 10. Ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade e a medida falsa que eu detesto? Deus dizendo, a voz de Deus está dizendo, busca a sabedoria. Em contrapartida, deixa eu ver como é que está a vida de vocês. Entre vocês ainda se encontra o tesouro da impiedade, ou seja, o fruto do pecado, a medida falsa que eu detesto. Sabe qual é a outra palavra que resumiria muito bem o que é o versículo 10 aqui está denunciando? É a palavra da moda, é a palavra corrupção. Corrupção. Então,
falado dos nossos dias, né, dos corruptos, daqueles que combatem os corruptos, daqueles que se corrompem. Isso entre nós é uma palavra comum nos nossos dias. E a acusação da época era a mesma. A mesma. Por isso que é uma palavra tão atual. Entre vocês ainda se encontram os tesouros da impiedade e a medida falsa que eu detesto. Lembra? Quando o povo vira o rosto, tira o rosto de Deus e decide viver uma vida tola, ninguém precisa trazer o mal. O diabo nem tem muito trabalho, porque as próprias pessoas tropeçam nas próprias pernas. Um começa a lograr o outro. O que é uma medida falsa que eu detesto, como é dito aqui? Lembra aquelas balanças antigas? Aquelas balanças de pratos, né? Onde se eu, por exemplo, sou um comerciante e alguém agora vem e quer comprar 1 quilo de farinha de trigo. Então eu coloco de um lado da balança a medida, 1 quilo, e do outro lado eu coloco a farinha de trigo, e a hora que equilibrar, eu tenho aqui o mesmo peso daqui, 1 quilo. Isso é desenhar para criança, certo? Todo mundo entende isso bem claramente. Agora, já daquela época, nem todo mundo botava aqui 1 quilo que pesava 1 quilo. Alguns, ou o quilo de alguns, era mais leve, era só 900 gramas, 800 gramas talvez, e alguém levava para casa, achava que estava levando 1 quilo, mas estava levando 800 gramas de farinha. Isso para os nossos dias talvez não é algo que interfira tanto assim, mas se a gente olhar o contexto, né, e o jeito da época, a forma como as pessoas se alimentavam e o que representava ser logrado que fossem 100 gramas, era algo muito injusto e que trazia consequências muito sérias para uma família. Era algo que prejudicava muito, que muitas vezes poderia levar alguém à miséria. Talvez não num negócio, mas em alguns negócios fraudulentos dessa forma, a balança ficava tão pendente para o lado do comerciante, daquele que vendia, que ele agora ia enriquecendo, acumulando poder em detrimento ou logrando uma família, uma pessoa, alguém de bem, alguém que estava ali com aquela necessidade. Isso também não é algo tão incomum nos nossos dias. Eu lembro muito bem no início do ano, eu estava em viagem, indo para um local e estava com... Eu sempre controlo bem o consumo do combustível do meu carro, e eu sabia exatamente, eu tinha marcado quanto que eu tinha abastecido da última vez, qual a quilometragem que eu fiz, a média de quilometragem, tudo na ponta da caneta e também no computador de bordo do carro. E tudo batia bem certinho, eu sabia quando eu ia abastecer quantos litros iam entrar, porque o carro tinha acabado de acender a luz de reserva e eu sabia quantos litros iam lá, porque também sabia quantos litros tinha consumido. E uma vez que naquele posto X eu parei naquele local para abastecer, o frentista foi abastecer e de repente chegou outra pessoa, alguém superior ali do posto, e ele percebeu que eu estava do lado, cuidando, anotando, controlando quanto que iria. E aí ele percebeu que poderia dar problema para ele. E ele já veio de longe, tentando desviar o meu olhar da bomba de combustível e puxando uma conversa e dizendo: esse tipo de carro é um carro que tem tanque de plástico e o tanque estufa e vai bem mais gasolina dentro do que na verdade o tanque diz que vai. Em vez de ir 60 litros, vai quase 70 litros, ele falou. Eu sei que às vezes uma diferencinha pode acontecer, mas 10 litros de diferença é muita coisa. E dito e feito, terminou o abastecimento, fiz a média, fui para casa, não criei confusão com ele. Fui logrado, paguei mais por aquilo, só que aquela diferença para mim não fez e não vai fazer falta. Só que aquilo que ele ganhou, com uma balança fraudulenta, com uma medida falsa, o 1 litro dele não tinha 1 litro, tinha talvez 800, 900 ml. Aquilo que ele ganhou, certamente não será bênção nenhuma para a vida dele. Aquilo que faltou para mim, não vai fazer falta, não irei passar fome por aquilo. É injusto, é errado. Só que eu não tinha como provar, obviamente. Então não tinha o que fazer naquele momento ali. Mas quais são as consequências práticas disso? Nesse posto,
dificilmente eu vou voltar. Sobre esse posto, dificilmente eu vou recomendar para alguém. Não preciso nem difamar, mas só contando a história para alguém, alguém vai perguntar, mas onde é esse posto? Porque lá eu também não quero ir. Percebe? A gente não precisa sair fazendo mal, mas a pessoa por si própria começa a cavar a sua própria cova, né? Então ele pode ter ganho na hora. Mas a longo prazo, aquele que tem uma medida falsa, nós vamos olhar uma balança desonesta, como vai falar no versículo 11 aqui, não vai adiante. Não vale a pena. Então, percebe qual a diferença do sábio? O sábio é aquele que consegue ver a sua vida diante de Deus e olhar que a sua vida é um todo. E não adianta eu me dar bem num momento e num outro momento, de repente agora colocar tudo a perder por aquele momentinho lá do passado. O sábio é aquele que olha com os olhos do Senhor. E os olhos do Senhor olham a vida como um todo. E como Paulo vai dizer no Novo Testamento, aquilo que nós semeamos, uma sabedoria bem prática, nós também colhemos. De Deus nós não zombamos. Aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará, isso ele também colherá. Isso é um conselho bem prático da vida. Quem semeia vento, colhe tempestade. Alguém já disse de uma outra forma. Então, ser sábio é olhar para o Senhor e é agir, né, como o Senhor agiria naquele momento também. Então a primeira acusação, a acusação de corrupção. O versículo 11 continua também até falando assim, poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Deus dizendo para o seu povo, vocês acham que a corrupção vai passar assim que eu vou fazer vista grossa para a corrupção? Alguém acha que algum corrupto dos nossos dias vai passar ileso nessa vida e na vida eterna diante de Deus? Corrupção, pode ninguém saber, pode a pessoa se dar bem a vida inteira e quieta e sozinha. E não é para botar medo em ninguém, mas Deus está vendo. E Deus está perguntando aqui, vocês acham que eu vou inocentar alguém que age de um jeito corrupto? Alguém que logra as outras pessoas? Alguém que acumula poder financeiro ou de qualquer outra espécie prejudicando outras pessoas? Deus está dizendo, vocês acham que eu vou inocentar alguém assim? Pergunta retórica, né? A resposta a gente já sabe e é óbvio que não. Deus vê todas as coisas. Versículo 12 também é dito assim, porque os ricos da cidade estão cheios de violência. Aqui não é uma palavra falando contra os ricos, mas é exatamente contra quem ficou rico dessa forma, logrando os outros. Porque o corrupto, ele não para na corrupção. E aqui é denunciado um segundo problema, que também vem junto com a corrupção. É a violência. E violência aqui, é dito assim, né, eles estão cheios de violência. E nós podemos imaginar a violência nas suas mais diversas gamas, mas também a violência física. E a gente sabe que uma pessoa que não tem o temor do Senhor, ela vai se corrompendo. E quando alguém vai se corrompendo, ela perde o temor diante da vida. A vida das outras pessoas passa a não ter mais valor para ela. Vocês percebem que nos dias que, não só nos dias que nós vivemos, mas em toda a história da humanidade, toda vez que alguém não tem temor diante do Senhor, parece que para essa pessoa a vida também não tem sentido. Então se ela caminha na sua vida e tenta fazer as coisas e de repente ela está diante de uma situação difícil, qual é o primeiro recurso que muitas vezes essas pessoas usam? Usam o recurso da violência, da brutalidade, da força. Seja agora violência física mesmo, onde alguém bate numa outra pessoa, onde alguém atira e assassina outra pessoa, onde alguém pode simplesmente agir com violência também por meio de palavras e outros meios de violência que nós podemos ter. Às vezes até uma violência sutil, onde alguém aos pouquinhos vai se sobrepondo sobre as outras pessoas, usando a astúcia, não a sabedoria, a astúcia da lábia, onde alguém vai encurralando. Pensa, por exemplo, um pedófilo. Pensa alguém que se provalece de uma criança
Como é que alguém comete a pedofilia, abusa sexualmente de uma criança e consegue fazer com que a criança não conte adiante e a criança cresce com aquele trauma e muita gente nunca conta para ninguém e sofre a vida inteira quieta e faz depois outros sofrerem também por aquilo que ela sofreu e não consegue contar adiante. E teve a sua causa lá por alguém que foi um pedófilo. Por quê? Porque a violência por meio da lábia, por meio da fala, por meio da astúcia do linguajar, também é violência. Então, os ricos, aqui no sentido esses que vão acumulando os seus bens, logrando os outros, por meio da corrupção, eles não param ali. É só nós pensarmos nas narrativas, por exemplo, na área da política no nosso país. Quanta gente é assassinada porque talvez falou algo diferente, ou porque descobriu alguma coisa que não deveria ter descoberto, e de repente a pessoa simplesmente some, é apagada e a sua história é deixada de lado. Quantos casos estão em abertos no nosso país sem resolução? Porque onde simplesmente a mídia calou, às vezes até apareceu alguma coisa, mas de repente o dono da rádio, o dono da TV, cortou, proibiu que aquilo fosse anunciado adiante. Quanta violência escondida tem e não resolvida há num país como o nosso. E acontecia isso em Israel também. E acontecia por quê? Por causa da falta da sabedoria, que é falta do temor do Senhor, que leva à corrupção, que leva à violência. E ainda diz o versículo 12 aqui, a parte final, a língua deles é enganosa. Em outras palavras, temos aqui junto com a corrupção e a violência, a mentira. E a mentira, por simples que às vezes possa parecer, uma mentira sempre é uma mentira. Pode ser uma mentirinha, ou como alguns gostam de falar, uma mentirinha do bem. Mentirinha do bem não existe. Uma mentira sempre é uma mentira. E às vezes aquilo que, se eu criar esse hábito de dizer para o meu filho pequeno, uma mentirinha do bem, pois bem, quem é que agora vai julgar e avaliar o que é uma mentirinha do bem e uma mentirinha do mal? Talvez para a mesma mentira, para um pode ser uma mentira do bem, para outro pode ser uma mentira do mal. Quem vai definir qual é a mentira do bem e qual é do mal? Portanto, mentira é sempre mentira. Né? Se alguém liga para minha casa, para a casa de alguém, e eu digo lá para o meu filho, olha, diz que o pai não está, eu estou ensinando ele a mentir. Isso não é uma mentirinha do bem, é uma mentira do mal, que nunca deve ser feita, porque é um jeito completamente errado de ensinar o filho e transmitir para as nossas gerações seguintes que mentir é algo normal. E é isso que está instalado, que está entranhado na sociedade de Jerusalém, de Israel, e que está instalado na nossa sociedade também. Uma coisa é usar a criatividade, né? E como se diz o povo brasileiro, por exemplo, né? Tem uma criatividade incrível, né? Os memes que rolam às vezes pela internet aí, chama a NASA, né? Agora a NASA vem. É incrível como a gente consegue solução rápida para as coisas. Mas do mesmo modo é incrível como, junto com o jeitinho brasileiro, está entranhado, está nas entranhas, está impregnado algo que mentir é normal, que mentir faz parte da vida. Mentira nunca fez e nunca vai fazer a parte normal da vida de alguém que busca o Senhor e que quer viver de uma forma sábia. Nós não precisamos usar do artifício da mentira. Às vezes é melhor ter prejuízo. Às vezes é melhor se dar mal numa situação, mas não contar com o artifício da mentira para conseguir ir adiante na vida. Sabe por quê? Alguém disse uma vez, mentira tem perna curta. E ela sempre vai alcançar a gente. Porque ela sempre vai acompanhar e mais cedo ou mais tarde ela vai cobrar a conta. Acontecia com Israel. Corrupção, violência, mentira. E olha qual é a consequência final aqui do texto. O texto termina de um jeito bem assustador aqui, a parte de hoje. Assim também eu passarei a feri-los e os destruirei por causa dos seus pecados. Deus tem aqui um veredito bem forte, bem forte. Vou ferir e vou destruir
quem continua agindo desse jeito? Deus já tinha dito antes ali em cima, vocês acham que eu vou inocentar alguém que age de um jeito errado? Não. Inocentar, onde Deus fecharia um olho, esse jeitinho diante de Deus não existe. Portanto, qual é a solução? O texto termina dessa forma aqui hoje à noite. Mas qual é a solução do nosso problema? A solução foi apresentada no início do texto. A voz do Senhor se dirige à cidade. Qual cidade? Aos postes, às ruas da cidade. Quem é a cidade? A cidade são as pessoas. A cidade somos nós. A voz do Senhor se dirige a você e a mim. É verdadeira sabedoria temer ao seu nome. Um conselhinho, assim, um conselho simples e profundo demais, assim como é o Evangelho. Graças que nós não precisamos agora ficar filosofando sobre o que é essa sabedoria. Essa sabedoria nós jamais teremos por nós mesmos. Essa sabedoria que faz com que nós possamos temer ao Senhor é fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E o Espírito Santo de Deus na nossa vida nós temos quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Quando nós saímos do controle da nossa vida, do volante da nossa vida, entregamos o controle para o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, que veio a esse mundo para que nós pudéssemos ter, sim, sabedoria e uma forma diferente, completamente diferente de viver. Os nossos dias estão bem caducos, bem malucos. A gente vê muita gente, às vezes na boa vontade, agindo. E, por exemplo, o ambiente das redes sociais está proliferado, né, de pessoas escrevendo coisas, textinho, compartilhando. E você já percebeu que tudo o que é colocado lá, como opinião sobre o que está acontecendo, tudo, por qualquer pessoa, sempre vai ter aqueles apoiadores fanáticos e aqueles opositores ácidos. Qual é a sabedoria nessa hora? Pergunte para Deus. O que é uma posição sábia não é aquilo que os outros dão para mim, mas é o que eu faço com aquilo que os outros dão para mim. O nosso mundo está agitado, sim, está agitado nos dias que nós vivemos. Tem gente dizendo que o nosso mundo não vai mais ser normal, como quando passar essa pandemia vai ser outro mundo, não vai mais haver o normal como antes. A pergunta que eu faço é, havia normal? O que é voltar ao normal? O que é a vida voltar ao normal? O nosso mundo está sempre em transformação, sempre em mudança. Tenta enxergar, nos dias que nós estamos vivendo, as coisas do ponto de vista de Deus. O que Deus quer que nós enxergamos nos dias que nós estamos vivendo. E o que nós podemos enxergar é exatamente a oportunidade de olhar para Deus, para que a nossa vida não se torne corrupção, para que a nossa vida não se torne violência, para que a nossa vida não se torne mentira e, por fim, seja destruída. E qual é o jeito de fazer isso? Voltando o nosso coração para o Senhor e agindo a partir daquilo que Ele orienta nós agirmos. Não tem nenhum jeito de viver sábio a não ser olhando hoje para a palavra de Deus. E tem muita gente com boa vontade perdida por aí, porque está agindo de uma forma muito inteligente, está agindo de uma forma muito astuta, muito esperta, mas não está sendo sábia. Não está sendo sábia porque não tem ouvido o Espírito Santo de Deus dizer, em vez de ir por aqui, vá por aqui que é melhor. Em vez de você ficar falando abobrinha, ore. Em vez de você ficar reclamando, agradeça. Em vez de você ficar prejudicando alguém, ajude. Em vez de você ficar perdendo tempo, leia. Busque a voz do Senhor. Em vez de você se fazer de cego, enxergue. Em vez de você se fazer de surdo, ouça. Às vezes, em vez de falar, silencie na presença de Deus. Esse caminho, eu tenho certeza que nunca você vai ouvir de Deus algo assim, disso daí eu não posso te inocentar. Se você andar com Jesus, viver com Jesus, proclamar a Jesus, servir a Jesus, Deus não vai vir para você e vai dizer assim, disso aí não dá para te inocentar. Agora, se você voltar as costas para Deus, ou ficar assim, querendo, por um lado, ouvir a voz de Deus, mas por outro lado, querendo fazer a própria vontade, agindo por impulsividade, agindo por aquilo que o teu coração determina, você vai ouvir, nós vamos ouvir
Deus falando, olha, disso aí tu acha que eu vou te inocentar? Não dá. Portanto, qual é o jeito sábio? Peça para Deus e Ele vai mostrar. E Ele mostra mediante o seu Espírito. E o seu Espírito é a própria presença de Deus na nossa vida. Por isso, aquele hino que eu cantei aqui no início, eu acho que não deu para ouvir, né? Eu vou repetir ele aí para quem quiser ainda acompanhar no finalzinho. Mas o hino que eu cantei no início, cantei 2 hinos. O hino número 208 do nosso inário é Neste mundo muitos caminhos há, mas um só podemos trilhar. Eu já vou cantar ele de novo. E o hino número 267, é o hino aqui do nosso inário também, é o hino Que Maravilha é. Que maravilha é ser salvo pela fé. Viver alegre, então, com o Salvador. Que maravilha é ser salvo pela fé. Viver alegre, então, com Jesus no coração. Esse é o jeito sábio e o melhor jeito que nós podemos ter de viver. E é o jeito que eu quero convidar a você a viver essa semana. Viva de um jeito sábio. Volte tua face para o Senhor. Busque a orientação dEle. Louve a Ele com a tua vida. E não perca a oportunidade, às vezes, de ficar em silêncio. Tenho certeza que assim o Senhor vai vir para você e vai dizer, olha, é isso aí. Assim nós recebemos a aprovação de Deus. E não a reprovação dizendo, o que tu quer que eu faça? Isso aí não dá para te inocentar. Meu desejo é que Deus te abençoe e te conceda graça na tua vida e na tua família. Vamos orar? Amado e bondoso Deus, muito obrigado que nós podemos, Senhor, ter a tua palavra e que na tua palavra, que é simples, ela nos mostra um jeito simples de viver, um jeito sábio, Senhor Deus, que é buscar a sabedoria que vem do Senhor e pelo temor do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós buscamos tantas outras formas de viver e ficamos batendo cabeça e achamos que é pelo acúmulo de conhecimento, de informações que nós vamos dar passos concretos na nossa vida. E não necessariamente é isso, Senhor Deus. Nós sabemos que muito conhecimento, ele até pode nos ajudar e nos ajuda de fato em muitas coisas na nossa vida, Senhor. Mas viver de um jeito sábio, nossa vida tem melhor proveito, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, nos dê sabedoria pelo Teu Santo Espírito, Senhor Deus, para que também possamos saber como nos portar nesse mundo em meio à nossa vida, nossa família, nosso trabalho, Senhor. Abençoe o nosso país, abençoe, Senhor Deus, cada pessoa também que tem sofrido por algum motivo. Também, Senhor Deus, que as situações que às vezes são impossíveis diante dos nossos olhos e que o Senhor conhece, que o Senhor possa revelar a nós uma forma, Senhor Deus, de viver e aprender com as provações que às vezes nós passamos. Colocamos essa noite nas Tuas mãos, pedimos a sabedoria e a Tua direção. Por isso oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu no início compartilhei apenas que o meu ajudante, hoje o Martin não está comigo porque estamos aqui na casa do Opa e da Oma. Hoje o Miguel, meu filho mais novo, completa 3 anos de vida. E o Martin e o Miguel estão ali comendo um crepes. E depois eu vou comer um crepes também. E desejo que você possa ter um lanchinho bem gostoso aí na tua casa também. Concluo cantando o hino número 208 do Inário Vamos Todos Cantar. Neste mundo muitos caminhos há, mas um só podemos trilhar. A pergunta que eu agora tenho, qual eu vou seguir? Devo escolher o que me agrada ou um que é mais fácil de andar? Porém não importa o que eu pensar, mas como Cristo guiar. Mostra, Senhor, teu caminho para andar na tua verdade, e eu reconhecer e então testemunhar que tu nunca has de falhar. Mostra, Senhor, teu caminho para andar na tua verdade, e assim pois me guardar em meu pensar e agir. Tu, ó meu Senhor e Deus, muitas vezes tenho perguntas mil, mas falta o que responder. Eu pergunto
caminho para andar na tua verdade, e eu reconhecer e então testemunhar que tu nunca has de falhar. Mostra, Senhor, teu caminho para andar na tua verdade, e assim pois me guardarei, não pensar e agir. Meu Senhor e Deus, vamos sempre agir como Cristo agiu, assim como a Bíblia nos diz, e ao céu o nosso caminho irá, guiados por Jesus. Nosso bom pastor ele há de ser, não importa se rirem de nós, se conosco está, nunca estamos sós em qualquer situação. Mostra, Senhor, teu caminho para andar na tua verdade, e eu reconhecer e então testemunhar que tu nunca has de falhar. Mostra, Senhor, teu caminho para andar na tua verdade, e assim pois me guardarei, meu pensar e agir. Tu, ó meu Senhor e Deus, e assim pois me guardarei, meu pensar e agir. Tu, ó meu Senhor e Deus. Com esse hino, eu desejo que Deus te abençoe e conceda uma abençoada noite, uma abençoada semana na sua presença. Até a próxima!